Graça e o amor do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja com você. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que estão aí. Muitos podem pensar e dizer agora, gravando dentro de um carro, querendo aparecer. Não. É porque o ambiente mais propício nesse momento é dentro de um carro. Porque, como o carro é abafado, as portas fechadas, quase não se ouve barulho e lá fora tem muito barulho aqui perto de casa. Então eu preferi estar gravando esse vídeo aqui dentro desse carro para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus perfeitamente. Porque a Bíblia diz que o nosso paladar espiritualmente são os nossos ouvidos. A palavra de Deus ela deve ser mastigada, ela deve ser bem mastigada para ela ter uma boa digestão espiritualmente falando. Porque não adianta nada eu falar uma palavra aqui e atropelar. Então eu não uso esboço, só estou aqui somente com a Bíblia. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os queridos e amados irmãos, que fica em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 11. Irmãos, nós vivemos em um grande mundo, aonde esse mundo é uma grande casa, aonde muitos de nós, assim, somos irmãos. Alguns irmãos adotivos, não irmãos maternos ainda, aliás, paterno, porque na verdade uma pessoa ela só se torna filho de Deus quando ela nasce novamente. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que eu só me torno filho de Deus quando eu tem um novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos, que ele tinha que nascer da água e nascer do Espírito também, para se tornar um filho de Deus, porque é necessário nascer de novo. Antes de eu ser filho, eu sou criatura feita pelas mãos de Deus. Então, meus irmãos, essa palavra de Isaías capítulo 1, versículo de número 11, gostaria de dizer que eu estou apto a ensinar. Na verdade, não foi o homem que me chamou, foi Deus. Quando você tem o dom do ensino, ou o dom de cura, ou o dom seja de qualquer outra coisa, está dentro de você isso, e ninguém pode mudar. Muitas das vezes, se eu não tivesse o dom de ensino, eu poderia aqui tentar ensinar 1000 vezes, 1 milhão de vezes e não conseguiria. Mas como eu disse, eu estou aqui sem esboço, sem nada, somente com a Bíblia. E como eu gosto muito de meditar na Bíblia, como eu gosto muito de estar mastigando a palavra de Deus, então Deus ele vai nos mostrando os dons que nós possuímos através do discernimento. Então estou aqui eu com os meus olhos inchados, porque como eu trabalho à noite, eu preciso dormir durante o dia. Sendo assim, os olhos inchados. Mas eu sou um homem casado, marido de uma esposa só, um homem manso, humilde, simples, que procura, não é perfeito, mas procura agradar a Deus. E diz assim, ó, em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 11. Olha o que diz, ó. Irmãos, nós vivemos em um grande mundo, como eu acabei de dizer anteriormente. E muitas das vezes Deus, ele fica muito triste. Ele fica muito triste, irmãos, quando nós fazemos algo para ele achando que nós estamos agradando, quando na verdade nós estamos entristecendo o coração dele. Porque o povo judeu, esse povo judeu, ele sempre foi um povo festivo, um povo alegre na presença de Deus. Mas esse povo nessa época, eles fazendo as suas festas tradicionais e esquecendo o principal. O maior mandamento de Deus, todos nós sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que o segundo maior mandamento de Deus é amar o próximo como a si
mesmo. Mas não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Lá em João já diz: como que eu posso falar que eu amo a Deus, que eu amo meu irmão que eu vejo? Aliás, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar nem o meu irmão que eu vejo? Então, é uma incoerência. Para mim cumprir o primeiro mandamento, eu tenho que cumprir o segundo. E isso não estava acontecendo nessa época. As pessoas estavam fazendo seus cultos, as pessoas estavam numa grande festa com Deus, achando, pensando que estavam alegrando o coração de Deus, mas na verdade não estava agradando o coração de Deus. Porque o título dessa mensagem, inclusive, ele fala: condenado o culto hipócrita. O que é um culto hipócrita? É um culto fingido. É onde eu vou para a igreja, é onde eu dou glória, é onde eu dou aleluia, é onde eu sapateio, mas quando eu saio daquela porta para fora, a minha vida ela não condiz com aquilo que eu vivi lá dentro. Por isso que eu disse em um vídeo onde eu estava ensinando também a palavra de Deus, eu disse que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos dando glória a Deus e Deus ele não está se agradando disso. Porque para você dar um glória a Deus é uma coisa muito séria. Como que eu posso dar glória a Deus lá na casa de Deus e fofocando, falando mal do meu vizinho? Como que eu posso dar um glória a Deus lá dentro e eu passo perto de uma pessoa necessitada, eu não me compadeço daquela pessoa, eu não consigo dar para ela nem um prato de comida? Então, irmãos, há inversões e Deus ele não se agrada disso. Ele diz assim, ó, Isaías capítulo 1, verso 11, ó: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Interrogação. Isso quer dizer o seguinte, que há sacrifícios que é em vão. E olha a palavra, o que ela continua dizendo, ó: diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha o que ele diz no 12, ó: quando vindes comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não é nem dentro da igreja, nos meus átrios. Quer dizer, o pátio ali da igreja. Quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? E continuando aqui no 13 diz assim, ó: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ajuntamento solene é uma festa, é aonde as pessoas se reúnem para dizer que estão agradando a Deus, como está acontecendo agora, a Marcha para Jesus. Irmãos, eu sempre participei da Marcha para Jesus, desde quando eu mudei para São Paulo. Mas nessa última marcha do ano de 2017, isso é um ajuntamento solene, é uma comemoração que eles fazem a Deus, a Jesus, ali dizendo para o mundo todo que são mais de não sei quantos milhões de evangélicos. Mas neste último ano de 2017, por exemplo, isso aqui eu estou dando um exemplo. Não sou contra quem vai, amém quem vai, mas que reveja depois, que ore, que peça a Deus uma direção, como eu tive uma direção. Então, esse último ano que eu fui, a Marcha para Jesus, por exemplo, ela começa ali da Estação da Luz. E nesse último ano, eu pude perceber ali, eu até estava comentando com a minha esposa, que eu estava vendo muitas pessoas caídas, sujas, homossexuais, o diabo fazendo o ser humano de cavalo. E logo ali na luz também, já havia pessoas, a marcha que começa 10 horas da manhã, então ali estava meio que um contraste de pessoas fazendo festas
e de outras pessoas passando uma situação muito difícil espiritualmente. Porque o caos que acontece na Luz, que acontece ali na Cracolândia, isso é espiritual, isso não é carnal. Drogas, prostituição são obras da carne, aonde Satanás ele se alimenta. Então, meus irmãos, eu pude perceber ali por alguns minutos, por alguns segundos, o contraste do mundo espiritual. Eu mesmo me fiz uma pergunta, eu disse, Senhor, o Senhor está feliz com essa situação? E ele me respondeu na palavra dele, ó, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quer dizer, a Bíblia diz, se eu posso fazer o bem e eu não faço, é pecado também, é iniquidade. A iniquidade é quando eu conheço, eu sei o que é pecado, e mesmo assim eu não me importo, eu tampo meus olhos para aquela situação. Então é a mesma coisa como se eu quisesse fazer uma festa para Deus, mas como se eu não estivesse vendo ali o meu próximo. Então você percebe que está invertida a situação, está invertida a forma como se deve agradar a Deus. Não que Deus ele não se alegre com uma festa que você faça para Ele, que você se alegre na presença dEle. Desde quando que você faça para Deus aquilo que seja primordial, aquilo que seja principal, não aquilo que seja secundário, porque Deus ele se agrada do principal. O principal é importante, o resto é secundário. Eu aprendi isso, uma frase de uma pessoa. Mas diz assim, ó, no 14, ó, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, Deus não ouve nem a oração dessa pessoa. Porque ela faz uma festa para Deus, mas quando ela ora, Deus não ouve ela. Por quê? Porque ela acha que está agradando o coração de Deus, mas na verdade não está. Ela está fazendo a festa, mas está esquecendo de fazer o principal, que é ajudar o seu próximo, que é fazer o bem. Então muitas pessoas se perguntam, meu Deus, eu oro, oro, e o Senhor não atende a minha oração. Eu me alegro na presença do Senhor e o Senhor não atende a minha oração. Mas por quê? Porque eu estou fazendo da forma errada. Então Deus ele diz, ó, pelo que quando estendei as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, quer dizer, essa pessoa ora muito e Deus não atende. E no 16 diz assim, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei, 17, aprendei a fazer o bem e atendei a justiça. Deus sempre foi um Deus justo. Um Deus justo é justiça, correto. É um Deus que anda em igualdade. Um pai, meus irmãos, um pai ele não se alegra. Onde em uma casa há filhos. E esses filhos, alguns têm mais do que os outros. E ali, o pai ele não vai se alegrar, ele vendo um filho, por exemplo, um filho bem e o outro mal. Se você oferecer um aniversário, uma festa de aniversário para o seu pai e o seu irmão estiver passando fome, ele prefere que você ajude seu irmão do que você fazer uma festa para ele. Ou é errado isso aqui que eu estou falando para você, trazendo para o mundo terreno? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a diferenciar. O discernimento é o diferenciamento. É você conseguir diferenciar isso. Olha o que ele diz no versículo 17, ó. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor. Você vê aquela pessoa também fazendo a maldade e você não repreender é mal diante dos olhos do Senhor. E ele fala assim, ó, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esse povo aqui era órfão, viúva, representando a classe de pessoas desamparadas. Deus, ele se importa muito com essas pessoas desamparadas, tanto é, ó, que aqui em Isaías capítulo de número 57, versículo de número 15, ó, Deus, eu não vejo na Bíblia, Deus ele falando, eu estou habitando naquela tal festa, não. Ele diz o seguinte, ó, Isaías 57, 15, ó, porque assim diz o alto e sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha aqui agora, meus irmãos, aonde esse Deus ele habita, ó. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, quer dizer, o triste e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, Deus, ele está muito mais perto daquela pessoa que está sofrendo, daquela pessoa que está gemendo, daquela pessoa que está se sentindo triste, daquela pessoa que está se sentindo rejeitada. Deus, ele está habitando mais perto dessa pessoa do que aonde aquela pessoa está numa festa pulando, saltando, dizendo glória a Deus. Mas na verdade o seu coração está longe do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Mateus 15, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ralamantonai, aleluia Jesus, obrigado Espírito Santo por essa revelação, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. E só para encerrar, diz assim, ó, em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 33, o grande julgamento. Haverá um dia, irmãos, que acontecerá o grande julgamento. Então Deus, ele diz assim, ó, em Mateus capítulo 25, versículo de número 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, esse rei é Deus. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 35. Presta atenção, irmãos, isso é muito importante. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos. Os justos é aquele que faz a justiça de Deus aqui na terra. Eu não sou justo porque eu sou santo, mas sim porque eu pratico a justiça de Deus, como eu estava dizendo lá em Isaías capítulo 1, que Deus ele diz, fazei a justiça, porque isso é agradável diante dos olhos de Deus. Ele dirá assim, então perguntarão os justos para ele, versículo 37, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com que sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aí Deus vai responder da seguinte forma, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizerdes. Então, irmãos, quer dizer o seguinte, é muito mais louvável diante de Deus você proclamar um dia esses 40 milhões de evangélicos que existem no Brasil. Se eu sou um líder espiritual, eu tenho que ter visão, eu tenho que ser visionário. Então o que eu devo fazer? Ao invés de eu juntar 2 milhões de pessoas para pular, para muitas das vezes idolatrar um cantor gospel, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia quebrar o reino de Satanás. Mas isso também seria uma coisa muito... Eu deveria ter muita oração. Por quê? Porque na verdade, ao invés de eu convocar as pessoas para uma festa, que muitas das vezes rola até idolatria, eu poderia convocar esses 2 milhões de evangélicos que se dizem evangélicos para quê? Gente, esse ano nós vamos fazer diferente. Cada um de vocês vão fazer uma comida bem gostosa na casa de vocês, como Jesus fala em uma de suas parábolas. Vamos fazer cada um uma comida bem gostosa e cada um vai levar essa comida para uma pessoa que está morando na rua, para uma pessoa que está em uma calçada, passando necessidade, sofrendo. Você vai pegar e vai fazer isso. E vai falar para ela que Jesus ama muito ela e que Jesus tem uma grande obra na vida dela. E que ela deve se arrepender dos seus pecados, para que ela venha herdar a salvação da alma dela. Se
nós pensássemos dessa forma, o reino de Satanás ele seria destruído, porque na verdade esse dia seria o maior dia da história brasileira, e Deus ele ficaria muito feliz com isso. Deus ele ficaria muito feliz com isso. Mas o ser humano, ele quer status, ele quer fama, ele quer aplausos. Então é difícil. Mas aqui, ó, ele diz no versículo 40, ó: em verdade vos digo, vos afirmo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizesse. Quer dizer, aquele que está lá caído na calçada com fome, aquele que está lá preso no presídio porque cometeu uma infração, aquela pessoa que está na rua que não tem onde dormir, aquela pessoa que está sentindo frio no inverno, não tem um agasalho para se agasalhar. Eu posso falar, irmãos, porque eu, quando eu posso, eu faço aquilo que agrada o coração de Deus. Minha esposa sabe, uns dias desses aí atrás aí eu tirei algumas roupas que eu tinha e dei. Por quê? Porque na verdade, se você tem duas, tem uma pessoa que não tem nenhuma. Então, meus irmãos, continuando o versículo 42, diz assim, ó: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me... Isso aqui ele está dizendo, ó, deixa eu só frisar aqui no versículo 41, que então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda. Aquilo que ele disse, que eu disse anteriormente, foi aos justos. Mas esses injustos aqui, ó, que pratica coisa que não agrada a Deus, ele dirá o seguinte, ó: também os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, você não fazer o bem pode decidir a sua salvação também. Não adianta eu falar somente que eu creio no nome de Jesus e não fazer o bem. Tiago ele diz que a fé é acompanhada de obras. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ter obras, porque a palavra até diz: me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras com a minha fé. Então, ele diz assim, ó: por que essas pessoas deveriam apartar de Deus? Porque ele teve fome, versículo 42, e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixares de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Quando nós fazemos algo para o nosso próximo, irmão, nós não estamos fazendo. Quando nós fazemos algo para o nosso próximo, nós não estamos fazendo para aquela pessoa propriamente. Nós estamos fazendo para o próprio Deus. Quando você vê uma pessoa passando por uma situação difícil e você é tocado e você vai lá e faz, pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que tocou no seu coração. Então, meus irmãos, essa palavra, hoje, graças a Deus, eu consegui fazer um vídeo assim mais tranquilo, mais sossegado. Mas é isso, meus irmãos, é essa palavra de Deus. Isso é revelação divina, porque em meio a tanta carnalidade, muitos podem estar ali achando que estão agradando o coração de Deus. E muitos ali estão com o coração sincero. Ali tem pessoas que até evangelizam, tem pessoas que fazem o bem, eu acredito nisso. Mas muitas das vezes o líder, ele está cego espiritualmente. Porque uma pessoa, para deixar de fazer, para deixar de, por exemplo, fazer uma revolução, isso seria uma revolução espiritual de tamanha dimensão. Se acontecesse isso, ao invés de fazer uma festa para Deus, fizesse um evangelismo aonde ali cada um preparasse uma comida bem gostosa, bem saborosa. Quem não pudesse fazer uma comida, que levasse um agasalho. Quem não pudesse levar um agasalho, que fosse até uma prisão fazer uma visita. Quem não pudesse ir até uma prisão fazer uma visita, que fosse no hospital. Esse Brasil ia parar, ia revolucionar espiritualmente esse país. Esse país ele nunca mais seria o mesmo. Mas na verdade o ser humano nesses últimos tempos, ele quer o quê? É como eu disse, fama, status, ele quer aplausos. E isso
atrapalha muito o plano de Deus aqui na terra. Amém? Meus irmãos, eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar só um recado. Dê um like aí embaixo e compartilhe esse vídeo. Se você acha que esse vídeo tem coerência com a palavra de Deus, se eu falei algo de mim, você vai julgar. Você vai julgar se eu falei algo de mim ou se eu falei algo da palavra de Deus. Espalhe esse vídeo, compartilhe em nome de Jesus, porque aquele que faz a obra não é somente aquele que fala, mas também aquele que espalha. Não espalhe contenda não, espalhe coisas boas para que você venha ter um galardão, assim como eu também no reino de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, este grande ensinamento que veio do alto, que veio do Espírito Santo de Deus para minha e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a você e toda a sua família tudo de bom que venha de Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Tchau, meus irmãos. Fique na paz. Fique com Deus. Fique com o Senhor Jesus.